Olá, sou o Mário Vilas Boas e esse é mais um vídeo do meu canal YouTube. Hoje, dia 5 de maio de 2016, eu pretendia falar sobre outro assunto, mas a decisão do ministro Teori Zavascki, dando uma liminar, cassando ou suspendendo o mandato de Eduardo Cunha, me fez mudar os planos e eu sou agora forçado, compelido a falar sobre esse assunto. O que eu tenho para dizer a esse respeito é que isso daí é uma manobra barbaramente inconstitucional. Vi alguns comentários de algumas pessoas dizendo que isso daí foi uma forma que o ministro Teori Zavascki usou para evitar um golpe que estaria sendo perpetrado pelos ministros Lewandowski e Marco Aurélio Mello. Esse golpe seria o de tentar anular tudo o que foi feito no que diz respeito ao impeachment. Talvez, efetivamente, essa tenha sido a intenção do ministro Teori Zavascki. Mas eu quero dizer que não se faz justiça passando por cima da lei. Eu quero dar aqui o meu depoimento sobre o que diz a Constituição. Vamos ver, eu vou ler no computador que está aqui do meu lado. Diz aqui, artigo 55. Perderá o mandato o deputado ou senador que 1. Infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. Se refere aqui ao artigo 54, que estabelece uma série de proibições para o deputado. 2. Cujo procedimento foi declarado incompatível com o decoro parlamentar. Sem comentários, já vimos isso. 3. Que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da casa que pertencer, salvo licença ou missão autorizada. Ou seja, aquele deputado que falta muito. 4. Que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. 5. Quando decretar a justiça eleitoral nos casos previstos nessa Constituição. Essencialmente, quando houver alguma irregularidade grave na eleição dele e isso for decretado pela Justiça Eleitoral. 6. Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Aí eu pergunto, em qual desses incisos incidiu o Eduardo Campos para poder ter a sentença, o mandado dele suspenso? Veja que aqui fala em perda, não em suspensão. Mas vamos lá, vou mais além. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 1, 2 e 4, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal em maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa, partido político, etc. Ou seja, desses 4, 1, 2 e 4. O número 1 é infringir proibições estabelecidas no artigo anterior. O número 2 é procedimento incompatível com o decoro parlamentar. E o 4 é que perder ou tiver suspenso os direitos políticos. Então, nesses casos, é necessário que a Casa reunida aprove isso por maioria absoluta. Senão, ele não perde o mandato. Mais adiante. Parágrafo 3º. Nos casos previstos nos incisos 3 e 5, a perda será decretada pela mesa da respectiva Casa de ofício mediante provocação. Ou seja, nos casos dos incisos 3 e 5, lá, o inciso 3 é deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões. O inciso 5 diz que sofrer condenação, que decretar a Justiça Eleitoral. Eu me confundindo, o outro ele fala de direitos políticos. 5 é da Justiça Eleitoral. Você veja, mesmo nesses casos, a perda do mandato está condicionada a uma decisão da casa em que ele participar, se for deputado da Câmara dos Deputados, se for senador do Senado. Então, a única forma que um deputado pode perder o mandato sem interveniência da casa a que ele pertence, Câmara, se for deputado, Senado, se for senador, é o inciso 6, ou seja, sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Ou seja, não basta ele ser acusado.
Não basta o processo estar em curso. O processo tem que ter terminado e a sentença tem que ser definitiva. Somente assim o parlamentar perde o seu mandato e perde sem interveniência da casa em que ele está. E aí eu gostaria que alguém me explicasse como é que o deputado José Genuíno, que já tem uma sentença transitada e julgada, já está cumprindo pena, continua recebendo o salário de deputado se a sentença transitada em julgado o torna ex-parlamentar. Então ele não tem. Mas o objetivo desse filme não é esse. O objetivo desse filme é dizer que o STF pode cassar o mandato do deputado Eduardo Cunha apenas numa situação, apenas uma: abrir um processo criminal contra ele, ir até o final, decretar culpado do crime que ele está sendo acusado, seja ele qual for, e essa sentença transitar em julgado, acabar todos os recursos possíveis. Somente assim a decisão do Supremo Tribunal Federal pode cassar um mandato parlamentar. Então, em nome de que o ministro Teori Zavascki suspende o mandato de um parlamentar? Veja, independe de quem ele seja. Em nome de quê? Isso é absolutamente inconstitucional. Aliás, o próprio Teori Zavascki, na decisão em que ele proferiu, ele determina que não há amparo constitucional para isso. E, no entanto, ele, sabendo que não há amparo constitucional e tendo aceito a condição de guardião da Constituição, fez isso sabendo que estava indo contra o que determina a Constituição. Meus amigos, não é passando por cima da Constituição que a gente defende a institucionalidade desse país. Isso que o ministro Teori Zavascki fez foi um golpe de Estado. Sim, senhores, um golpe de Estado. Por quê? Porque atingiu uma pessoa que está na linha sucessória da presidência da República. O Eduardo Cunha, com o impeachment da Dilma Rousseff, ele passa a ser, na prática, o vice-presidente. Tá? Aparentemente, de acordo com alguns comentaristas, esse foi o objetivo da decisão do Teori Zavascki, impedir que ele assumisse interinamente a presidência da República. Então, se o objetivo foi esse, foi realmente um golpe de Estado. O Brasil acaba de sofrer um golpe de Estado. Uma pessoa que está na linha sucessória, o terceiro, que vai passar para segundo na linha sucessória, quando a presidente for afastada, tá? Ele foi retirado da linha sucessória por um ato absolutamente inconstitucional. Essa é a situação do nosso país. Golpe de Estado. Não tem outra palavra para determinar isso. Nós vamos ficar quietos vendo um ministro, solitário, dar um golpe de Estado? Bom, quem pode fazer alguma coisa, faça. Eu quero deixar bem claro que eu não tenho nenhuma simpatia por Eduardo Cunha. Para mim, esse sujeito pode ir para o inferno. Não vou derramar nenhuma lágrima se isso acontecer. Mas o que eu não admito é que a Constituição seja violentada. O que eu não admito é que uma pessoa, seja ela quem for, se sinta acima da Constituição e se sinta capaz de ditar ordens para o Brasil, sabendo que está passando por cima da Constituição. Esse é o meu protesto que eu deixo aqui com esse vídeo. O vídeo de hoje, quinta-feira, dia 5 de maio de 2016. E aqui termina. Até a próxima.